Oi, amiga, tudo bem? Edna Cristina, que bacana que você tá aqui. Hoje o nosso tema da nossa live é 3 dicas infalíveis para combater o efeito sanfona. Coisa boa. Muito boa noite, minha amiga. Vamos fazer o seguinte: amadas da minha vida, vamos encaminhar essa live para outras mulheres, porque o assunto da nossa live de hoje é algo lindo, surpreendente, tá? Eu vou. Vamos fazer o seguinte, já vamos compartilhar com outras mulheres que são aí do ciclo de vocês, outras mulheres que, que vocês têm acompanhado durante a vida de vocês e sempre tem rodas de conversas de mulheres que falam sobre emagrecimento, né? Então vamos fazer o seguinte, lá naquela flechinha lá embaixo no aviãozinho, já encaminha para outras mulheres, que é o que eu vou fazer agora. Já vou encaminhar aqui para outras mulheres também. Vamos fazer isso juntas, porque o que vai ser compartilhado hoje vai ser algo extremamente especial, vai ser muito bacana, um conteúdo que desperta a atenção de muitas mulheres. Por quê? Porque você curou o efeito sanfona, você emagreceu definitivamente, né? Então já encaminhei aqui para algumas mulheres. Faça isso também, amada, porque aqui nós somos um movimento de mulheres que se ajudam, né? Engajadas no mesmo objetivo. Aqui, ó. Já foi. Ótimo. Amadas da minha vida, essa live, ela faz parte da nossa live, é uma live de aquecimento, tá? A Carol chegou aqui também, a nossa live de aquecimento pro aulão que vai acontecer no dia 22 de agosto, o nosso desafio do emagrecimento duradouro. Vai ser um dia imperdível, tá? Vai ser uma aula profunda, tudo que você precisa entender, tudo que você precisa saber sobre emagrecimento, tudo vai estar disponível nessa aula de forma gratuita. Nós estamos aqui fazendo as lives diariamente, que são lives de aquecimento. E essa live de aquecimento hoje faz parte já do nosso aquecimento desse aulão de fato que vai acontecer no dia 22 de agosto. Então, se você ainda não se inscreveu no Desafio do Emagrecimento Duradouro, clica no link que está disponível na minha bio, garante a tua vaga. É um aulão 100% online, 100% gratuito. Essa aula já está sendo preparada, vai ser uma aula incrível, tá? E tudo que eu vou compartilhar lá, muitas das coisas vocês ainda não ouviram, porque a gente vai olhar para o emagrecimento de fato como algo bem profundo. Então, começamos ontem a nossa live, né, no dia 21 de agosto, então temos alguns dias pela frente até o dia 22, e dia 22 de agosto, então, é o nosso mega aulão. Junta aqui também, que bom ter você aqui, minha amiga. Vamos lá então, minha linda. Então, se você ainda não se inscreveu, a Ju que chegou aqui agora, já clica no link disponível na bio e garante a tua vaga para o desafio do emagrecimento duradouro, 100% online e 100% gratuito. Vai ser uma aula fantástica, tá? E vou afirmar isso várias vezes aqui para vocês hoje. Amadas da minha vida, vamos lá então? Já vamos pro conteúdo. Eu vou desativar os comentários aqui nesse momento. Mais pra frente eu ativo para vocês tirarem as dúvidas. Então fica bem atenta a tudo aquilo que a gente vai conversar, tudo que a gente vai debater aqui, a tudo que a gente vai compartilhar. E já vai pegando o papel, a caneta na mão, vai anotando todas as suas dúvidas para que você consiga anotar, compartilhar aqui, que eu vou abrir um espaço para dúvidas, para perguntas de vocês. Só que tem que estar presente aqui. Se você está presente, fica atenta aqui ao conteúdo, vai surgindo coisas aqui na tua cabeça que às vezes você nem pensava em relação ao teu emagrecimento e você pode trazer para cá nesse momento. Pode ser? Então pega o papel e a caneta na mão, eu vou aqui desativar os comentários e depois eu ativo. Combinado? Combinado, né? Vamos lá então, minhas lindas. Vamos por pontos aqui. Eu separei alguns pontos para compartilhar com vocês e fiz questão de poder anotar aqui para que nenhum ponto seja perdido. Por quê? Porque o efeito sanfona, quando nós curamos o efeito sanfona, automaticamente você entende a chave do emagrecimento definitivo. Qual que é o maior problema hoje? As mulheres emagrecem e daqui a pouco elas voltam a aumentar o peso. Então fica oscilando o peso. O problema às vezes não é o emagrecer. O problema é manter o peso que você perdeu. Esse é o ponto. Alexa, como é que eu faço para poder emagrecer de forma definitiva? Porque isso te gera tanta frustração, né? Quantas vezes você saiu,
foi no shopping, comprou uma roupa, sabe? Daí você emagreceu, colocou aquela roupa ficou linda em você. Passa algumas semanas, alguns meses, aquela roupa ela não serve mais. E você usou pouquíssimas vezes e tem que descartar aquela roupa, tem que doar aquela roupa. Isso te entristece muito. E te gera uma frustração porque você passa por um processo muito desafiador ali em relação ao teu emagrecimento. E aí quando você vê, poxa, todo aquele trabalho que eu fiz praticamente foi perdido. Então a gente vai explicar hoje. Sejam muito bem-vindas à nossa live, tá bom, amadas? O tema de hoje é as 3 dicas para você combater o efeito sanfona. Então vamos lá. Pega o seu papel e sua caneta na mão, já dei esse tempinho, né? Então acredito que você já esteja com papel e caneta aí na mão, guardadinhos. E sem mais delongas, já dei os recadinhos aqui para vocês. Só vou me apresentar para quem está chegando agora nesse momento e não me conhece, ou para quem vai assistir essa live depois. Meu nome é Alexia Rovares, eu sou mentora comportamental e personal de mulheres, e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Todos os dias aqui eu compartilho conteúdos voltados para esses 3 pilares, todos os dias. Então, se você está chegando na live, não me conhece e ainda não me segue, começa a me seguir agora, porque todos os dias, né, já tem opção para você já começar a me seguir aqui durante a live, porque todos os dias eu posto conteúdos voltados para o teu emagrecimento, para o teu desenvolvimento emocional e para o teu crescimento espiritual. Tá bom, minhas lindas? Aproveita, já ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que é compartilhado aqui e você já ter acesso a isso à primeira mão, tá bom? Então vamos lá. O que é o efeito sanfona? O efeito sanfona é um nome dado ao vai e vem de perda e ganho de peso que você tem, tá? Então você diminui o peso, consegue emagrecer até significativamente, daqui a pouco você volta a aumentar o peso novamente. Geralmente esse efeito vai e vem de aumento e diminuição de peso, ele acontece após uma dieta muito restritiva. Então muitas mulheres tomam uma decisão, quero emagrecer. Aí você toma aquela decisão, já investe em nutricionista ou começa a fazer uma dieta por conta própria, que geralmente e aí tem uma diminuição significativa de peso e daqui a pouco começa a aumentar o peso de novo. Por quê? Porque é aquela dieta que você fez, sendo ela muito restritiva, às vezes não sustentável, faz com que você chute o pau da barraca, não consegue sustentar aquilo que você se prontificou a fazer, porque estava muito restrita, muito difícil de fazer, e aí você então volta a aumentar o teu peso. Isso é o efeito sanfona. E muitas mulheres acreditam que o fato delas emagrecerem e engordarem é algo normal, né? Então, ela considera isso normal. Não, já me acostumei. Mas, gente, não é normal. É algo comum quando se fala em emagrecimento, mas não é algo normal. Você aumenta o peso, daqui a pouco diminui, não é algo normal. E é isso que eu vou explicar na live de hoje. Então, aguenta aí, já anota as suas dúvidas, porque depois a gente vai ter um espaço para você compartilhar as suas dúvidas, tá? Mas, Alexia, como é que eu sei se eu tenho o efeito sanfona? Como é que eu faço para descobrir se o efeito sanfona é algo que me atinge também? Ou se talvez essa oscilação de peso, ela não é recorrente, né? Mas ela acontece comigo. Voltou. Eu vou desligar aqui Eu desliguei a rede móvel, deixei só o Wi-Fi, aí eu não recebo ligação, nem não corta a nossa live, né? Vamos voltar aqui. Eu te respondo. Amada, se você fica emagrecendo e engordando, talvez não seja algo corriqueiro, algo frequente, tá? Quando isso acontece, você tem o efeito sanfona. Eu já atendi mulheres, por exemplo, que elas conseguiam sustentar o peso por um determinado tempo. Às vezes você consegue emagrecer e consegue manter aquele peso por 6 meses, 7 meses, até 1 ano, e daqui a pouco acontece algum episódio na tua vida e você volta a aumentar bruscamente o peso. O efeito sanfona, ele não acontece especificamente em vários momentos, por exemplo, em várias fases, em vários dias, talvez no mesmo ano. Talvez o espaçamento seja até maior, mas só o fato de você não conseguir manter o peso que você eliminou, tá? Você já possui o efeito sanfona.
E você emagreceu. Emagreci, já vi pessoas eliminarem 30 quilos, 20 quilos, e aí passa 2, 3 anos, elas voltam a aumentar aquele peso e às vezes aumentam um pouco mais. Já vi pessoas fazerem cirurgia bariátrica e aí tem uma diminuição significativa do peso e depois volta a aumentar o peso novamente. E tudo isso a gente vai explicar na live. Então, se você sofre com oscilação de peso, você possui o efeito sanfona, tá? Por que é importante, gente, combater o efeito sanfona? Porque, primeiro, essa oscilação do peso, ela não é algo saudável para o nosso organismo. Para nossa saúde, ficar oscilando o peso não é algo legal, tá? Porque vamos pensar o seguinte, pra gente ter essa variação do peso, geralmente o que acontece é, eu fiz uma dieta muito restrita, eu emagreço significativamente, e aí depois que eu chego naquele estágio, naquele peso que eu desejo, eu não consigo sustentar. E o que às vezes acontece é que a maioria das pessoas para de fazer atividade física e fica completamente inativa e começa a comer um monte de porcaria. Alimentos ricos em gordura, gordura saturada, né? Farinha branca, começa a beber e não estava bebendo mais tanto, mas começa a beber de novo, começa a comer alimentos ricos em açúcar. Então isso para o organismo é extremamente agressivo. É a mesma coisa que um atleta de fisiculturismo, por exemplo. Para ele chegar até o pódio, o palco, ele precisa o quê? Seguir a dieta certinho. Chega na fase, até ele subindo no pódio, ele precisa fazer até um protocolo de desidratação. Então isso é uma agressão para o nosso organismo. E o que acontece? Geralmente os atletas desse esporte têm um efeito rebote que se fala, que é o que? Eles começam de volta a se alimentar normal, né? Então tava com a alimentação completamente restrita, até a hidratação completamente restrita e volta e come gordura saturada e alimento rico em farinha branca, então dá aquele efeito rebote quando você vê aquela pessoa que subiu no palco, se apresentou num sábado, 10 dias depois já está com o corpo completamente diferente. Isso é uma sobrecarga gigantesca para o nosso corpo, para os nossos hormônios, né? Então é perigoso até para nossa saúde, tá? Mas claro, ali é o nível atleta, a gente tá falando, né? O atleta, a gente não se fala de saúde, a gente fala de performance. Agora, quando a gente traz para o contexto de saúde, quando isso acontece com o teu corpo também, que você emagrece muito e dá esse efeito rebote, isso não é algo saudável para o teu organismo. Pode desencadear, né, uma pré-diabetes, pode variar a tua pressão arterial, pode desregular as tuas vitaminas, os teus hormônios, então isso não é algo saudável, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, tá? Além de prejudicar a nossa saúde, se você deseja emagrecer, isso prejudica a perda efetiva da tua gordura, né? Então você vai lá, consegue ter uma diminuição significativa no teu peso e daqui a pouco você volta a aumentar. Mas você não quer emagrecer para ficar 6 meses com o corpo que você deseja, você quer emagrecer para que aquele peso que você emagreceu seja sustentável para a tua vida. O que a gente tem falado diariamente em cada live e que a gente vai se aprofundar mais no desafio do emagrecimento duradouro. Então, por isso que eu falo, se você não se inscreveu, clica no link na bio depois que você parar, depois que terminar a live e se inscreve, porque senão você vai perder uma bela oportunidade de aprender coisas reais, profundas sobre emagrecimento. Né? Vocês têm acompanhado as lives aqui diariamente e veem que eu não costumo falar do emagrecimento de uma perspectiva superficial. A gente vai lá na causa, vai na fome emocional, vai no trauma, vai na fome espiritual, vai no que de fato te faz aumentar o peso. Então, se a gente não cura a raiz do problema, tá? Dificilmente você vai conseguir manter o resultado que você atingiu dentro do teu emagrecimento. Então, o efeito sanfona prejudica a minha perda efetiva de gordura. E você sabe por que tem que prestar atenção nos sinais do efeito sanfona? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês dentro disso, tá? O efeito sanfona, ele aponta sempre para algo mais profundo. Nós falamos de compulsão alimentar nesses dias, vamos voltar a falar. Amanhã tem outra live nesse mesmo horário e a gente vai falar sobre vícios, sobre sabotadores da tua alimentação. Eu sempre vou te remeter a olhar para algo mais profundo. Então o efeito sanfona, o fato de por que eu não consigo sustentar
o peso que eu perdi? Ontem nós falamos na live, se você não assistiu, depois para um tempinho assistir a live de ontem, eu falei sobre um caso de uma cliente que sofreu um abuso na infância e que ela aguentava no máximo 6 meses, conseguir emagrecer de forma significativa, treinando, cuidando bem da alimentação, fazendo todo o protocolo que o médico havia sugerido para ela, chegava nos 6 meses, durante anos, aquele padrão era ela desmotivar, e ela não seguir mais a alimentação e sair da academia e parar com tudo que ela estava fazendo. E ela voltava a aumentar o peso. Mas qual era a causa daquilo? Era o significado que ela dava à situação traumática que ela havia passado na infância, que era o abuso. Então a gente precisou o quê? Ressignificar essa situação, ou seja, dar um significado diferente, porque o significado que ela dava a essa situação era: eu sofri esse abuso na infância, e aí eu não posso ficar magra, porque se eu ficar magra, algum homem vai fazer comigo o que aquele homem fez comigo na infância. Esse era o significado que o cérebro dela dava. Então, o que acontecia? Ela se sabotava quando ela começava a ter o resultado, que geralmente era em 6 meses. Então, a gente teve que ressignificar essa situação. A mesma coisa é com o efeito sanfona. A mesma causa que te gera compulsão alimentar, que daí tá ligado ao efeito sanfona, que às vezes é o sintoma, é o que te leva a ter esse efeito sanfona, ou seja, a oscilação de peso, é algo mais profundo, tá? Então a gente precisa entender primeiro qual é esse algo mais profundo, e ele é algo muito individual. Às vezes você pode ter passado por uma situação traumática semelhante a esse caso que eu citei para você agora, mas o significado que você tem em relação a essa situação é diferente, o que o teu cérebro deu a essa situação é diferente do que essa outra cliente deu a situação que ela também passou na infância. Por isso que é importante a gente avaliar caso por caso, né, para entender de forma específica o que de fato faz você aumentar o peso, que pode ser diferente da tua amiga. Por mais que vocês estejam lutando juntas, as duas estejam talvez com sobrepeso, talvez já estejam no nível de obesidade, talvez estão enfrentando o efeito sanfona, enfim. Mas a causa para as duas, né? A causa pode ser a mesma, o significado que cada cérebro dá é um significado que pode ser diferente. Pode ser o mesmo? Pode, mas pode ser diferente, por isso que é algo muito individual, tá? Então, sempre que a gente não trata algo traumático, o que acontece? Como essa cliente, quando chegava nos 6 meses, ela voltava, ela regredia, ou seja, ela se sabotava e voltava a aumentar o peso pelo significado disfuncional que ela dava à situação que ela havia passado. Então, sempre que acontecer de você, né, que alguma situação na tua vida acontecer, a modo de que esse gatilho desperte essa situação traumática que você passou na tua infância, você volta então a comer que nem uma capivara raivosa. Por quê? Porque você quer se sabotar, não é que você quer, o teu cérebro deseja isso. Deseja jogar tudo pro lixo. Então aí, algumas você consegue levar o teu resultado por um tempo, daqui a pouco você começa a comer, desiste da academia, encontra várias justificativas. Comecei a trabalhar mais, um projeto surgiu na minha vida, as minhas famílias estão tendo mais demandas, e essas são até justificativas reais, tá? Não tô dizendo que é mentira, pode até ser justificativa real, mas que o teu cérebro usa essas justificativas para você se afastar do teu resultado. Por quê? Porque tem algo mais profundo. Então, aconteceu talvez um gatilho, às vezes você passa por uma situação no trabalho, uma mudança na tua vida pessoal, alguma questão aconteceu que despertou um gatilho de uma dor que é mais profunda, que é lá na raiz, e aí você olha lá para a raiz, que ainda não sabe às vezes nem o que é, ou sabe o que é e talvez tenha negligenciado esse problema, essa dor, e aí o que acontece? Você volta a aumentar o peso. Então, sempre que esse gatilho for ativado, a tendência do cérebro é o quê? É se sabotar. E é por isso que a gente tem que o quê? Resolver esse problema. Tá, Alexia, mas como é que eu resolvo esse problema então? Amada, primeiro ponto é que você vai resolver esse problema com pequenos passos no teu dia. Você precisa primeiro saber quais são os benefícios que você tem ao vencer o efeito sanfona. Como eu falei, às vezes o teu efeito sanfona pode acontecer numa distância um pouco mais, numa janela um pouco maior, né? Então você tem uma janela um pouco maior comparada às vezes à tua amiga. A tua amiga, ela vive oscilando o peso, emagrece 1 mês, 2 meses, no máximo volta a aumentar o peso.
A tua outra amiga consegue ficar magra por 6 meses, daqui a pouco ela volta a aumentar o peso. Você não, você aguenta aí 1 ano e 3 meses, consegue manter o peso, daqui a pouco passa, né, acontece alguma coisa, você volta a aumentar o peso. Percebe que as janelas do efeito sanfona, do efeito sanfona é diferente para você, para tua amiga e para tua colega? É diferente por quê? Porque a causa do que gera o efeito sanfona para você, para tua amiga e para outra amiga é diferente ou pode ser a mesma, mas o significado que você dá é um significado diferente. O que vai te motivar a vencer o efeito sanfona? Entender quais são os benefícios. E quais são os benefícios? Melhora da qualidade de vida e bem-estar, maior controle emocional e domínio próprio sobre as demais áreas da vida, porque pensa, tá? Se você consegue ter uma melhor... resolver de fato o problema do teu efeito sanfona, ou seja, resolver a causa do que faz você comer e ficar oscilando ali o peso, você consegue resolver a mesma situação traumática que tem te bloqueado em outras áreas aqui da tua vida, tá? Então, é uma coisa que liga a outra. O nosso corpo, ele é apenas ele representa alguma coisa que está disfuncional muitas vezes aqui dentro de nós e que muitas vezes tem sido negligenciada. Então, a mesma coisa que trava o meu emagrecimento pode estar travando os meus relacionamentos interpessoais, pode estar travando a minha área sentimental, pode estar travando a minha vida financeira, pode estar travando inúmeras situações. Então, quando eu entendo de fato a raiz do problema do meu efeito sanfona e curo essa raiz, outras áreas da minha vida são impactadas também, tá? Outro ponto que quando eu curo o efeito sanfona, eu consigo ter uma constância no exercício físico. Por quê? Porque quando eu tenho... quando eu consigo curar aquilo que faz eu me sabotar, naturalmente, o que acontece? Quando você se sabota, é natural, você quer deixar de fazer atividade física, tu perdes a motivação completamente da atividade física e tem a motivação em comer mais. Então você está sempre ansiosa, quer estar sempre comendo, né? Então o que faz você preencher talvez aquele vazio, aqueles desconfortos que você tem sentido, ou se aconteceu alguma situação que despertou aquele gatilho, você já recorre ao alimento. E naturalmente começa a perder a motivação na atividade física. Quando eu curo o efeito sanfona, eu consigo o quê? Ser mais constante no exercício físico, tá? A minha pergunta é, você conhece alguém que conseguiu emagrecer significativamente e conseguiu depois manter esse resultado? Talvez seja você. Talvez você já tenha conseguido emagrecer e esteja conseguindo manter esse resultado. Talvez você ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas conhece uma amiga que fez terapia, que foi buscar outros recursos, e aí você viu que ela deu um upgrade ali, conseguiu emagrecer e conseguiu manter o peso. Então faz uma reflexão hoje. Ou se a maioria das mulheres no teu ciclo são pessoas que vivem falando de emagrecimento, que estão frustradas, sabe? Porque geralmente eu vou nas rodas de conversas, não porque trabalho com emagrecimento, também pode ser, né? Mas geralmente na roda de conversa sempre rola alguma coisa sobre emagrecimento entre as mulheres. Que a maioria das mulheres está frustrada, sempre buscando o emagrecer. Então você conhece alguém que conseguiu manter esse resultado? Ou geralmente as pessoas que você tem conhecimento, que você tem acesso, são pessoas que estão sempre frustradas buscando emagrecimento, que emagrecem e aumentam o peso. Faz uma reflexão sobre isso, tá? Quantas mulheres emagrecem e voltam a engordar e novamente começam um processo de emagrecimento e conseguem se manter magras? Você conhece alguém assim? Então, assim, mulheres que emagrecem e daqui a pouco voltam a engordar e depois voltam para o processo de emagrecimento e se mantêm magras. Você conhece alguma mulher assim? Geralmente o que acontece é a mulher ela emagrece, ela volta a aumentar o peso e ela depois diminui até o peso, mas não consegue manter aquele peso que ela diminuiu. Essa é a questão. É esse o ponto que eu quero que você entenda. O que eu quero ensinar pra você não é como emagrecer. Porque, gente, como emagrecer você já sabe. Eu tenho certeza disso. Porque você já emagreceu alguma vez. Né? Você tava... eu só restringi um pouquinho mais a minha alimentação, comecei a fazer mais atividade física e emagreci. Então, teoricamente, como eu falei ontem, o emagrecimento não é algo difícil. Você sabe que às vezes tem que cortar algumas coisas que você tá comendo um pouco mais, talvez muita farinha branca, talvez
muito alimento inflamatório, você começa a diminuir esses alimentos, começa a se exercitar, começa a se hidratar mais, naturalmente tem uma baixa do peso. Mas a questão é como é que você faz para ficar aí no peso que você perdeu. E esse é o ponto que eu ensino. Por isso que eu sempre vou falar para vocês coisas mais profundas que envolvem emagrecimento, que vai na fome espiritual e na fome emocional. E a gente vai retratar tudo isso de forma mais profunda no desafio do emagrecimento duradouro, tá? Então, eu volto a te dizer aqui, se você ainda não se inscreveu, depois que acabar essa live, clica no link disponível na minha bio e se inscreve, tá? Mas vamos lá, minhas lindas. Ó, aqui na nossa live eu tenho uma dica que talvez você, né, não tenha percebido, pois o primeiro passo da nossa live foi o quê? Gerar a consciência sobre o efeito sanfona. Então, o primeiro ponto é eu ter consciência se eu tenho ou não efeito sanfona. Esse é o primeiro ponto. Sem consciência a gente não consegue mudar, tá? Agora eu vou te dar mais 3 dicas para você combater definitivamente o efeito sanfona. A nossa live é as 3 dicas infalíveis para você vencer o efeito sanfona, tá? A primeira dica é que você não deve negligenciar o efeito sanfona. Por quê? Porque a maioria das mulheres acredita que perder o peso e aumentar o peso é algo natural. Ah, Alexa, tá tudo bem. De vez em quando eu tô magra e de vez em quando eu não tô. Só que, gente, isso, como eu falei no início da live, isso não é algo normal. Pode ser comum. Às vezes você não conhece nenhuma mulher que conseguiu emagrecer e se manter lá. Porque o normal é você emagrecer. Se você tá lá com 80 quilos e tá almejando os 70 quilos e conseguiu atingir esse resultado, o que é o ideal? Você ficar nesse resultado. Talvez tenha uma leve alteração. É muito normal que a gente tenha uma alteração do nosso peso. O meu peso, por exemplo, ele geralmente varia dos 60 aos 64. Geralmente ele oscila entre esses números, tá? E varia muito. Por que varia? Se eu começo a dormir um pouco menos, se começo a ter muitas demandas aqui em relação ao trabalho, se eu começo a diminuir um pouco mais a minha alimentação, o meu peso diminui, mas eu perco muita massa muscular muito fácil. Então eu me conheço que o meu peso ele varia dessa forma. O meu peso que eu me considero bem, que eu estou disposta, ativa, que eu me sinto bem em relação ao meu corpo, que eu tenho energia, disposição, que a performance do meu trabalho é boa, que a performance no meu estudo é boa, que a performance nos treinos é boa, é em torno de 64, 65, porque eu sei que a minha massa muscular ela tá legal. Mas às vezes varia. Tem situações eu passei aqui, né, eu me mudei, passei por mudanças, né, mudei de casa, tive inúmeras mudanças no meu trabalho, a minha rotina mudou completamente, tive várias pressões emocionais, enfim, né, em virtude de todas essas mudanças e de várias outras questões pessoais, o meu peso ele já oscila, porque o meu sono foi influenciado, a minha alimentação foi influenciada e a minha performance na atividade física foi influenciada. E isso faça com que eu acabe baixando peso. Mas essa baixa de peso para mim, para você não é saudável, porque se perde massa muscular, entende? E o que acontece? Isso é assunto para o nosso desafio do emagrecimento duradouro, sobre o que é emagrecer. Emagrecer é você perder gordura, não é perder peso. Perder peso pode simplesmente você perder massa muscular, perder líquido no teu corpo porque você está desidratada e nem perder gordura. E se isso acontece, o teu corpo ele volta a aumentar a gordura novamente. Que isso é assunto para o nosso desafio do emagrecimento duradouro, que é bem profundo. Mas eu tô te dando exemplo aqui porque eu tenho uma noção da oscilação do meu peso. E você também tem essa noção, sabe? Então, às vezes você almeja lá os 70 quilos, vou chegar nos 68 porque eu sei que eu tenho uma variação que pode chegar aos 70, né? Que às vezes pode baixar um pouquinho. Então, vai ficar lá entre os 67 e os 70, entre os 66 e 70. É a variação de peso que você vai ter, tá? Mas o que não dá é você ficar negligenciando. Primeiro que você tem o efeito sanfona, não é normal você baixar o teu peso significativamente e daqui a pouco aumentar de novo. Ou ficar oscilando sempre, sabe? Eu tô com 60 quilos, daqui a pouco eu já tô lá com 65 quilos. O meu peso ele não fica variando sempre. São fases da minha vida, pontuais, que eu sei como que o meu peso vai se comportar perante aquela fase que eu tô passando, entende? Então eu conheço o meu corpo dessa forma, meu metabolismo dessa forma. E aí, por situações externas, a mesma coisa você vai ter esse entendimento também em relação ao teu peso corporal. Segunda dica, entender que preciso ter consciência
preciso compreender o que o efeito sanfona esconde. Eu tenho que descobrir e tratar a causa. Que pode ser nessa causa a falta de organização e planejamento. Alexa, talvez não tenha uma situação traumática, mas em virtude das minhas mudanças, como por exemplo, essa que eu citei para vocês sobre a minha realidade, né? Várias coisas foram afetadas. Eu tenho buscado o máximo atividade física, o máximo de dias na semana, porque isso é algo essencial para mim, de me alimentar bem, de dormir bem, que isso são coisas que são essenciais para mim. Então, eu de fato busco viver sempre. Busco não, eu de fato vivo aquilo que eu prego aqui para vocês, né? Por isso que eu compartilho aqui com vocês. Mas, quando eu tô passando por situações também que influenciam na minha rotina, eu vou ser clara, eu vou ser objetiva com vocês, para que vocês também entendam que existe um ser humano aqui, né? Só que o que eu quero apontar para vocês é sempre levar vocês a entenderem qual é a causa profunda do problema, sempre. Qual é a raiz do problema? O que o efeito sanfona esconde? O que a compulsão por doces esconde? O que a compulsão por álcool esconde? O que a compulsão por pornografia esconde? Todas essas compulsões, elas escondem alguma coisa. E aí, Alexa, se não for uma situação traumática, pode ser a falta só de organização e planejamento? Óbvio que é. Se você não organiza as tuas refeições, né, no desafio resgate que a gente recém teve, nós falamos muito, era algo pontual. As mulheres precisavam organizar as marmitas da semana, todo final de semana, valia ponto. Por quê? Porque geralmente o aumento de peso acontece pela falta de organização. A oscilação do peso acontece pela falta de organização e planejamento. Então a gente vai no básico, organização e planejamento. Eu quero citar o exemplo aqui dos meus pais. Em 2018 eu promovi um desafio, era muito semelhante ao desafio resgate, mas era desafio over 28 dias. E os meus pais, eles se movimentavam, mas muito pouco, né? E a minha mãe começou a fazer parte do desafio, tá? Gente, a partir de lá, ela adquiriu o hábito de fazer marmitas. Ela não tinha esse hábito, então ela adquiriu o hábito lá de fazer marmitas. Naquele desafio, pro outro desafio, minha mãe emagreceu 10 quilos, tá? Ela começou a correr, ela foi fazendo caminhada, foi fazendo exercício em casa, tinha o trampolim, ela botava os vídeos de jump no YouTube e começava a pular, e o meu pai começou a entrar na mesma vibe, porque minha mãe cozinhava e meu pai começou a caminhar, né? Então eles começaram a ficar ativos. Ambos, emagreceram 10 quilos. O meu pai essa semana ele tava falando, pai, pô, tu emagreceu mais, cara, o cara tá magrão pra caramba. Emagreceu aí já quase 15 quilos de quando isso em 2018, gente. Uma mudança que foi, né, uma rotina que foi instalada lá no desafio que eu promovi em 2018 até hoje. A gente tá em 2023, 19, 20, 21, 22, 23, né? 5 anos. Toda semana minha mãe tá fazendo marmita. Toda semana ela faz marmita. E isso gerou resultado em relação ao emagrecimento dela e ao emagrecimento do meu pai, porque afetou aquilo que ele come. E naturalmente o quê? Qual era o problema então do aumento de peso deles? Era a falta de organização e a falta do planejamento. E aí uma série de coisas para resolver, a comida vai ser aquilo que der para comer. Entende? Então esse hábito foi instalado no desafio há tempo atrás. Mas eu conheço casos que a gente basta alinhar a organização e o planejamento, resolve o problema do efeito sanfona. Por isso que eu sempre vou trabalhar o emagrecimento com vocês no nicho espiritual, emocional e físico. Porque a gente alimenta na fome espiritual e na fome emocional o que de fato está gerando a compulsão alimentar, por exemplo, né? Mas também no físico, aqui nessa parte física, engloba a atividade física, a prática da atividade física, ou a reeducação alimentar, mais hábitos, a inserção de hábitos positivos e dentro desse ponto, organização e planejamento. Então isso a gente trabalha também porque são os 3 pilares. Eu tenho que entender se há uma causa mais profunda, se há uma situação traumática que eu preciso resolver, mas eu também tenho que olhar para minha organização e planejamento, que é o que eu fiz aqui no Desafio Resgate e vou também ensinar vocês no Desafio do Emagrecimento Duradouro, tá? A terceira dica que eu te dou, tá, que é essencial, é você
Teve a tomada de consciência das duas dicas anteriores. O próximo passo é contratar um profissional que vai te direcionar efetivamente a resolver a causa do problema. Afinal, o objetivo é não fazer a parte da média que engorda e emagrece novamente, né? Engorda e emagrece. Emagrece e engorda novamente. É você emagrecer de forma definitiva, tá? E eu sei que com essas 3 dicas infalíveis, você vai entender no seu momento que o efeito sanfona tem cura, mas que a cura começa dentro de você. Quantas vezes você, desculpa, tentou emagrecer sozinha, conseguiu e voltou a aumentar o peso? Quantas vezes você já se frustrou com isso? Às vezes você já tentou sozinha. Ontem eu citei muito sobre isso, né? Que eu tinha um trauma no mar porque eu tinha sofrido um afogamento. E eu queria muito aprender a nadar no mar porque eu queria fazer o Ironman. Ainda quero fazer o Ironman. Mas sempre que os meus pés saíam do chão, eu travava. Mas eu não tinha até então buscado ajuda, porque eu imaginava que eu conseguia resolver sozinha. Afinal de contas, eu já tinha aprendido a nadar na piscina. Então, para mim, era a mesma coisa ir pro mar. Só que enquanto eu não contratei um profissional especialista naquilo que pudesse me auxiliar, enquanto eu não tive essa tomada de decisão, enquanto eu não deixei o meu orgulho de lado, porque esse é orgulho, a gente tentar resolver as coisas sozinhas, achando que é fácil, porque todo mundo diz que é fácil. Enquanto eu não deixei o meu orgulho de lado e fui buscar um profissional que quando chegou num dia, num treino, que eu travei, tive uma crise de pânico, ele segurou no meu rosto, ele teve paciência, ele conversou comigo e ele disse: Alexa, hoje você vai quebrar esse padrão, porque se você não quebrar esse padrão, você não vai conseguir fazer um Ironman. A mesma coisa funciona para qualquer área da nossa vida. Nós precisamos de pessoas que estejam ou vivendo, que já passaram por esse desafio, e que aí passaram, né? Por exemplo, eu poderia ter contratado naquele tempo um profissional que tivesse sofrido um afogamento, né? E talvez tivesse superado já aquilo, pudesse me auxiliar da mesma forma. Mas o meu treinador, ele não tinha passado pela situação traumática que eu tinha passado. Mas ele já tinha mais de 10 anos de experiência, já enfrentou os piores mares que você pode imaginar. Entendia, se ele já enfrentou os piores mares nas piores condições, então significa que ele tem expertise, já contribuiu com inúmeros atletas, então eu contratei ele para poder me auxiliar naquele processo. E aí, a partir do momento que eu contrato o profissional, o que eu faço? Eu confio naquilo que ele está me dizendo, confio no processo. Eu falo para as meninas do Desafio Resgate: confia em tudo o que eu for passar para vocês, porque nada do que eu faço aqui é baseado naquilo que eu acho, é baseado em dados, em resultados, naquilo que eu testei com as minhas clientes, que eu vi que deu certo, não deu certo, eu já descartei, mas que testei em vários projetos que eu fiz, que venho fazendo comigo, que passei por experiência junto com as alunas. Eu fiz várias coisas relacionadas ao emagrecimento. E é isso que eu falo sempre para as mulheres aqui: confiem no processo, tá? Eu sei que com essas 3 dicas infalíveis você vai entender, né, no seu momento, que o efeito sanfona ele tem cura, como eu já citei aqui, mas a cura começa dentro de você. Mas eu quero colaborar mais com você e eu vou te dar um exemplo, né? Eu trabalho o alinhamento dos 3 pilares: físico, emocional e espiritual, há mais de 3 anos. Eu trabalho, gente, como personal trainer e como profissional de educação física em várias áreas. Eu trabalhei há 13 anos. E nos últimos 3 anos é onde eu tenho implantado os 3 pilares, tá? Físico, emocional e espiritual. E eu pude testar com cada cliente de personal ao longo desses últimos 3 anos a diferença, o que de fato gerou resultado em relação ao emagrecimento delas, em relação ao corpo delas, que foi o quê? Esse alinhamento desses 3 pilares, tá? Então, eu já pude ver resultados extraordinários, onde todas as participantes, né, se destacam muito, pois descobriram que dentro delas quais eram seus maiores medos, e a partir dessas direções, através desse alinhamento espiritual e emocional, elas puderam então curar aquilo que de fato fazia elas aumentar o peso. Eu citei inúmeros exemplos para vocês no decorrer das últimas lives, né? A gente falou sobre situações de abuso que foram tratadas. Ontem, cara, se você não assistiu a live ontem, Amada da Minha Vida, para um tempo e assiste a live de ontem. Eu fiz uma live, tá salva aqui no meu Instagram também, sobre fome espiritual e fome física.
fome emocional e fome física. Eu também sinto dentro dessa live a fome espiritual, e foi uma live surpreendente, vai te abrir a cabeça sobre o teu emagrecimento. Então assiste essas lives aqui depois, tá? Eu quero citar aqui o exemplo de uma participante do desafio que manteve o mesmo peso e mudou a composição corporal em 3 anos, tá? Essa participante, que é a Cíntia, eu até fiz um post nesses dias mostrando a foto dela de antes e depois. Ela ficou 3 anos comigo. Nesses 3 anos, a gente trabalhou, né? Ela esteve no trabalho de personal, ou seja, algo mais personalizado, mas também participou de todos os desafios que eu promovi. E a gente começou a trabalhar ela da seguinte forma: atividade física, obviamente, né? De forma personalizada. E toda semana a gente parava para poder fazer o alinhamento emocional, ou seja, descobrir as causas, a raiz do problema, o que gerava a compulsão alimentar, o que gerava o efeito sanfona, tá? E também o alinhamento espiritual. Esses 3 alinhamentos, tá? Ou seja, físico, emocional e espiritual, gerou uma mudança surpreendente nela. Eu postei a foto dela até nos stories uns dias atrás. Eu vou publicar aqui depois dessa live, eu vou compartilhar essa live no stories, já vou compartilhar do ladinho o resultado dela para você ver o resultado dela se você ainda não viu nos stories. Naquela foto, ambas as fotos, ela tem 62 quilos. O que mudou nesses 62 quilos é a composição corporal dela. Ela perdeu significativamente gordura corporal, significativamente, tá? E ela conseguiu manter o mesmo peso. Então ela manteve o mesmo peso, mas a composição corporal completamente diferente, completamente, gente. Ela perdeu significativamente a gordura e ganhou significativamente a massa muscular. E o peso dela não variou. Percebe que emagrecer não é perder gordura? Depois que você vê a foto nos stories, se você não viu ainda, você vai ficar muito impactada. Porque eu quero te ensinar verdadeiramente o que é de fato emagrecer, que vai muito além de perder peso, mas muito além, gente, muito além. Perder peso não é sustentável. A minha ideia aqui é resolver a causa do teu problema que te faz engordar e fazer com que você emagreça de forma definitiva, tá? Então vamos lá, vamos recapitular as 3 dicas da nossa live pra gente já se encaminhando aí pro final, já quase 1 hora aí de live, né? Amadas, primeiro ponto para relembrar, né? O primeiro ponto onde as pessoas mais erram é que a primeira dica também é que elas negligenciam o efeito sanfona. Elas acreditam muitas mulheres acreditam que aumentar o peso e perder peso é algo normal para ela. E não é algo normal. É comum, mas não é algo normal. Essa é a primeira dica. Então você tem que reconhecer que você possui o efeito sanfona, sem eu ter a consciência de que do problema eu não consigo mudar. Então o primeiro passo é você ter a consciência, tá? Depois que você tem a consciência, compreender o que o efeito sanfona esconde. Pode ser a falta de organização e planejamento, como nós citamos aqui no exemplo que eu dei dos meus pais? Pode ser, é claro. Que aí isso faz parte do pilar físico, lembra? Nós somos espírito, temos uma mente, habitamos num corpo. Dentro do pilar corpo, pilar físico, existe organização e planejamento. Se eu alinhei a minha organização e meu planejamento e tive um resultado positivo e consigo manter aquele resultado, o problema era esse. Caso contrário, estou organizada, tenho planejamento, mas daqui a pouco eu desmotivo e coloco tudo a perder, a causa é mais profunda. Pode ser uma situação traumática? Pode. Pode ser convicções e limitações que eu tenho em relação ao emagrecimento? Claro, tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu. Tudo isso formou crenças e limitações que fazem com que a gente olhe para o emagrecimento de uma forma específica, né? Então, enfim, não só para o emagrecimento. Se você ouviu situações, né? Às vezes você ouviu na tua infância, mais um exemplo aqui, isso aqui é um bônus, tá? Over delivery. Teve uma cliente minha que me contratou para fazer um processo emocional com ela, e ela, há um tempo atrás, né, e eu tive essa recordação agora, que ela era nutricionista. E olha só, tá? Ela começou a fazer nutrição porque a mãe dela vivia dizendo para ela que ela era gordinha. Porque comparado ao padrão da sala dela na escola, ela sempre tinha um corpo um pouco mais avantajado, assim, ela sempre foi grandona, né? Ela
é um mulherão, assim. Então a mãe dela sempre disse que ela era gordinha. O que ela fez? Ela adquiriu uma compulsão alimentar gravíssima, assim, alto nível. E ela tinha muita vergonha de procurar alguém para tratar as emoções dela. E a gente se conheceu, não lembro como é que a gente se conheceu, mas quando eu fui fazer o processo com ela, ela teve vergonha de falar que ela era nutricionista, né? Então a gente trabalhou algo que ela, enfim, ela mostrava, ajudava pessoas a emagrecerem, e ela era uma bela nutricionista, tá? Extremamente capacitada, técnica, mas ela se frustrava porque ela não conseguia fazer aquilo com ela. E aí ela entendeu que era algo emocional. E ela não gostava da nutrição. E ela escolheu a nutrição como profissão para ela porque ela queria curar uma dor dela, que era algo muito mais profundo que ela não conseguia curar. Entende isso? Então, quando a gente começou a fazer o processo com ela, enfim, tá? O processo dela levou um tempo, a gente teve que ir lá na situação da mãe, que foi aquilo que ela ouviu repetidamente da mãe, ressignificar aquela situação. Quando a gente ressignificou, curou aquele processo, aquela situação, né? Aquela convicção, aquela limitação, naturalmente ela começou a ver, cara, eu fiz a nutrição, ela teve a consciência, eu comecei a fazer a nutrição porque eu queria resolver uma dor minha, agora essa dor tá curada, eu posso fazer aquilo que eu amo fazer. Então ela fez uma transição de carreira também dentro do processo que nós fizemos. Percebe o quanto aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu repetidamente influencia de forma significativa no nosso processo, em todas as áreas da nossa vida e também no processo de emagrecimento? E é isso que eu vou também te explicar no desafio do emagrecimento duradouro, tá? E aí, para finalizar, a terceira dica, né, após a tomada de decisão, é você contratar um profissional qualificado que vai te direcionar, que não é um profissional que vai apenas te orientar sobre aquilo que você tem que comer e a atividade física que você tem que fazer. Não, é o profissional que vai lá na causa do problema e vai te ajudar a resolver a causa do problema. Tá bom, minhas lindas? Se esse for o momento, tá? Se você sentiu que esse é o momento de, Alex, eu quero realmente levar a sério o meu emagrecimento. Eu tô até agora tentando sozinha, já tentei inúmeras possibilidades, já tentei vários recursos. Se você tá cansada disso, de investir tempo, dinheiro, tentando emagrecer e não consegue emagrecer, clica no link que está disponível na bio e se inscreve no desafio do emagrecimento duradouro. Ele é 100% online, 100% gratuito, tá? O link está disponível lá na minha bio, então você vai sair da live daqui a pouquinho, vai clicar no link que está disponível lá e já vai preencher o formulário. Você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp que é 100% silencioso. A função do grupo é o quê? Te passar as informações sobre o desafio do emagrecimento duradouro que acontece no dia 22 de agosto, tá? Agora, minhas amadas, eu vou abrir aqui, vou ativar novamente os comentários e se você tiver alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, escreve aqui embaixo, tá? Qual é a pergunta que você quer fazer, qual é a dúvida que você tem em relação ao efeito sanfona, que eu vou tirar um tempinho agora para poder responder e sanar as dúvidas que você tem referente a esse assunto, tá bom? Vou dar uns segundos aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever, não tenha vergonha, esse é um momento realmente de debate, né? Pra gente, para eu poder colaborar o máximo possível com aquilo que você deseja, tá bom? Então, se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Lembrando que o tema de amanhã da nossa live é vícios, sabotadores e hábitos, os fatores que dificultam o seu emagrecimento. Amanhã, 8 e 7 da noite, temos então essa live maravilhosa, preparada com muito amor e com muito carinho também, com muito conteúdo relevante para o teu emagrecimento, tá bom? Já que não temos perguntas, tá bom, minhas lindas? Eu quero agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que não quis colocar aqui no chat, no comentário, né, pode me mandar inbox também que eu vou dar a atenção devida para cada uma de vocês, tá bom, minhas lindas? Muito obrigada pela presença de vocês, excelente noite e bom descanso. Grande beijo!